de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro falado é um projeto da Audioteca Sal e Luz e busca contribuir para a educação e a inclusão social dos deficientes visuais. Voluntários desta instituição gravaram este texto especialmente para você. Este trabalho é dirigido exclusivamente ao portador de deficiência visual e, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, não pode ser utilizado para fins comerciais. Não é permitido copiar este CD. Endereço: Rua da Constituição, número 14, segundo andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.060-010. Telefones: código de área 21 2221 8190. Telefax 2221 7154. Homepage: www.audioteca.org.br. E-mail: audioteca.saliluz@gmail.com. Soletrando Gmail: Gmail. Divulgue os serviços da Audioteca Sal e Luz junto a outros deficientes visuais. Cuidados com os CDs. Para manter a integridade dos dados armazenados no disco, siga as seguintes instruções. 1. Manuseie o disco somente pela borda de fora, para evitar digitais e sujeira na superfície. 2. Armazene o disco na embalagem de proteção. 3. Não deixe o disco em contato direto com a luz do sol, nem em ambiente quente e úmido. Prezado usuário, desejamos atendê-lo cada vez melhor. Por isso, colabore, preserve este material e devolva seus empréstimos no prazo determinado. Faixa 1. Sociologia, módulo 2 do ensino médio, editado pelo Senai com 18 páginas. Tema: o capitalismo e nascimento da sociologia. Unidade 2. O capitalismo e o nascimento da sociologia. Este livro está sendo gravado por Ivônia Mitrano. Sumário: objetivo geral, roteiro de estudo, texto básico, o capitalismo e o nascimento da sociologia. Leitura complementar 1. A formação do capitalismo. Leitura complementar 2. Como funciona o capitalismo? Vocabulário. Questões de investigação dos textos. Questões de reflexão sobre os textos. Gabarito. Questões de investigação. Página 4. Unidade 2. O capitalismo e o nascimento da sociologia. Objetivo:
Ao final desta unidade, você deverá saber como o capitalismo, a partir de seu desenvolvimento contraditório, gerou condições para o nascimento de uma ciência preocupada em compreender e interferir na nova ordem social, a sociologia. Roteiro de investigação dos textos. Para atingir o objetivo estabelecido, você deverá compreender e aplicar em situações propostas. 1. A relação entre o surgimento do capitalismo e o nascimento da sociologia. 2. A caracterização das diferentes classes sociais no capitalismo. 3. As manifestações e as formas de organização da classe trabalhadora frente às novas condições de vida impostas pelo capitalismo. 4. As distintas análises sociológicas e suas relações com a nova ordem capitalista. 5. O significado e a relação entre as esferas da sociedade, a econômica, a política, a jurídica e a ideológica. Atenção! Os itens do roteiro de investigação dos textos representam os objetivos específicos a serem atingidos nesta unidade. Unidade 2. O capitalismo e o nascimento da sociologia. O texto que compõe esta unidade é de autoria de Martins Carlos Benedito, O que é Sociologia? Coleção Primeiros Passos, número 57, São Paulo, Brasiliense, 1982, página 10 a 33, com adaptações. O capitalismo e o nascimento da sociologia. Podemos entender a sociologia como uma das manifestações do pensamento moderno. A sua formação constitui um acontecimento complexo para o qual concorrem uma constelação de circunstâncias históricas e intelectuais e determinadas intenções práticas. O seu surgimento ocorre num contexto histórico específico que coincide com os derradeiros momentos da desagregação da sociedade feudal e da consolidação da civilização capitalista. A sua criação não é obra de um único filósofo ou cientista, mas representa o resultado da elaboração de um conjunto de pensadores que se empenharam em compreender as novas situações de existência que estavam em curso. O século XVIII constitui um marco importante para o surgimento da sociologia. As transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleram a partir dessa época colocarão problemas inéditos para os homens que experimentavam as mudanças que ocorriam no Ocidente europeu. A dupla revolução que este século testemunha, a industrial e a francesa, constituía os dois lados de um mesmo processo, qual seja a instalação definitiva da sociedade capitalista. A Revolução Industrial representou o triunfo da indústria capitalista capitaneada pelo empresário capitalista que foi pouco a pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o seu controle, convertendo grandes massas humanas em simples trabalhadores despossuídos. A utilização da máquina na produção não apenas destruiu o artesão independente que possuía um pequeno pedaço de terra cultivado nos seus momentos livres. Este foi também submetido a uma severa disciplina, a novas formas de conduta e de relações de trabalho completamente diferentes das vividas anteriormente por ele. As consequências da rápida industrialização e urbanização levadas a cabo pelo sistema capitalista foram tão visíveis quanto trágicas. Aumento assustador da prostituição, do suicídio, do alcoolismo, do infanticídio, da criminalidade, da violência, de surtos de epidemia de tifo e cólera que dizimaram parte da população, etc. Um dos fatos de maior importância relacionados com a Revolução Industrial é, sem dúvida, o aparecimento do proletariado e o papel histórico que ele desempenharia na sociedade capitalista. Faixa 2.
Os efeitos catastróficos que esta revolução acarretava para a classe trabalhadora levaram-na a negar suas condições de vida. As manifestações de revolta dos trabalhadores atravessaram diversas fases, como a destruição das máquinas, atos de sabotagem e explosão de algumas oficinas, roubos e crimes, evoluindo para a criação de associações livres, formação de sindicatos, etc. A consequência desta crescente organização foi a de que os pobres deixaram de se confrontar com os ricos, mas uma classe específica, a classe operária, com consciência de seus interesses, começava a organizar-se para enfrentar os proprietários dos instrumentos de trabalho. Nesta trajetória, iam produzindo seus jornais, sua própria literatura, procedendo a uma crítica da sociedade capitalista e inclinando-se para o socialismo como alternativa de mudança. Qual a importância desses acontecimentos para a sociedade? O que merece ser salientado é que a profundidade das transformações em curso colocava a sociedade num plano de análise, ou seja, esta passava a se constituir em problema, um objeto que deveria ser investigado. A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Boa parte de seus temas de análise e de reflexão foi retirada das novas situações, como, por exemplo, a situação da classe trabalhadora, o surgimento da cidade industrial, as transformações tecnológicas, a organização do trabalho na fábrica, etc. É a formação de uma estrutura social muito específica, a sociedade capitalista, que impulsiona uma reflexão sobre a sociedade, sobre suas transformações, suas crises, seus antagonismos de classe. O surgimento da sociologia, como se pode perceber, prende-se em parte aos abalos provocados pela Revolução Industrial, pelas novas condições de existência por ela criadas. Mas uma outra circunstância concorreria também para a sua formação. Trata-se das modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensamento. As transformações econômicas que se achavam em curso no Ocidente europeu desde o século XVI não poderiam deixar de provocar modificações na forma de conhecer a natureza e a cultura. O visível progresso das formas de pensar, fruto das novas maneiras de produzir e viver, contribuía para afastar interpretações baseadas em superstições e crenças infundadas, assim como abriam espaço para a formação de um saber sobre os fenômenos históricos sociais. Esta crescente racionalização da vida social, que gerava um clima propício à constituição de um estudo científico da sociedade, não era, porém, um privilégio de filósofos e homens que se dedicavam ao conhecimento. O homem comum dessa época também deixava cada vez mais de encarar as instituições sociais, as normas, como fenômenos sagrados e imutáveis, submetidos a forças sobrenaturais, passando a percebê-las como produtos da atividade humana, portanto, passíveis de serem conhecidas e transformadas. A burguesia, ao tomar o poder em 1789 na França, investiu decididamente contra os fundamentos da sociedade feudal, procurando construir um Estado que assegurasse sua autonomia em face da Igreja e que protegesse e incentivasse a empresa capitalista. Para a destruição do Ancien Régime, foram mobilizadas as massas, especialmente os trabalhadores pobres das cidades. Alguns meses mais tarde, elas foram presenteadas pela nova classe dominante, com a interdição dos seus sindicatos. À investida da burguesia rumo ao poder, sucedeu-se uma liquidação sistemática do velho regime. A Revolução Francesa ainda não completara um ano de existência, mas fora suficientemente intempestiva para liquidar a velha estrutura feudal e o Estado monárquico. A burguesia, uma vez instalada no poder, se assusta com a própria revolução.
para contornar a propagação de novos surtos revolucionários enquanto estratégia para a modificação das sociedades, seria necessário, de acordo com os interesses da burguesia, controlar e neutralizar novos levantes revolucionários. Nesse sentido, era de fundamental importância proceder a modificações substanciais em sua teoria da sociedade. A interpretação crítica e negadora da realidade que alimentou o projeto revolucionário da burguesia deveria de agora em diante ser superada por uma outra que conduzisse não mais à revolução, mas à organização, ao aperfeiçoamento da sociedade. A tarefa que os fundadores da sociologia assumem é, portanto, a de estabilização da nova ordem. Faixa 3. Tentando instaurar um estado de equilíbrio numa sociedade cindida pelos conflitos de classe, esta sociologia inicial revestiu-se de um indisfarçável conteúdo estabilizador, ligando-se aos movimentos de reforma conservadora da sociedade. Esta sociologia de inspiração positivista procurará construir uma teoria social separada, não apenas da filosofia negativa, mas também da economia política como base para o conhecimento da realidade social. Separando a filosofia e a economia política, isolando-as do estudo da sociedade, esta sociologia procura criar um objeto autônomo, o social, postulando uma independência dos fenômenos sociais em face dos econômicos. Não será esta sociologia, criada e moldada pelo espírito positivista, que colocará em questão os fundamentos da sociedade capitalista, já então plenamente configurada. Também não será nela que o proletariado encontrará a sua expressão teórica e a orientação para suas lutas práticas. É no pensamento socialista, em seus diferentes matizes, que o proletariado, esse rebento da Revolução Industrial, buscará seu referencial teórico para levar adiante as suas lutas na sociedade de classes. É neste contexto que a sociologia vincula-se ao socialismo e à nova teoria crítica da sociedade, materialismo histórico. Passa a estar ao lado dos interesses da classe trabalhadora. Nota: as teorias sociológicas citadas nos textos, positivismo e materialismo histórico, serão estudadas na unidade 4. Voltando ao texto. Envolvendo-se desde o seu início nos debates entre as classes sociais, nas disputas e nos antagonismos que ocorriam no interior da sociedade, a sociologia sempre foi algo mais do que mera tentativa de reflexão sobre a moderna sociedade. Suas explicações sempre contiveram intenções práticas, um desejo de interferir no rumo desta civilização, tanto para manter como para alterar os fundamentos da sociedade que a impulsionaram e a tornaram possível. Leitura complementar 1. Reforço do texto básico. Mecenas, Paulo. Sociologia da Educação. Introdução ao estudo da escola no processo de transformação social. Primeira edição, São Paulo, Loyola, 1988. A nossa sociedade atual tem origem na Europa do século IV a XIV. Por isso, é importante inicialmente nos fixarmos neste período. Sabemos que no período citado, a Europa era um continente onde a organização econômica principal girava em torno da terra e da propriedade da terra. O modo de vida era ligado ao trabalho rural, principal fonte de organização social. Por ser a terra fonte de riquezas, é que os seus poucos proprietários se tornavam poderosos. A camada dominante dos senhores feudais, que compreendia a nobreza e o alto clero. Por outro lado, existia uma imensa maioria de pessoas forçadas a trabalhar nas terras da nobreza feudal para sobreviver, pagando pelo uso dessa terra vários tributos. A camada dos servos, que compreendia uma imensa população de trabalhadores pobres.
Nessa sociedade de base agrária, o modo de vida era completamente diferente que é hoje em dia. Pouco comércio, cidades quase não existiam, eram pouco mais que pequenas aldeias. O pensamento religioso moldava a vida da maioria das pessoas. A partir do século XIV, esse mundo começará a se transformar rapidamente. É essa transformação que nos interessa, pois de mundo agrário a Europa caminhou para o mundo urbano industrial. Essa mudança não ocorreu em pouco tempo. Foram precisos, no mínimo, 3 séculos para que ela se completasse. No entanto, como foi uma mudança social radical, muitos a chamaram de revolução. Faixa 4. Essa revolução que levou a Europa do feudalismo ao capitalismo teve muitas dimensões e momentos. Em primeiro lugar, foi uma revolução econômica, pois a organização do trabalho se alterou profundamente, da sociedade estratificada em apenas 2 grandes estamentos. Surgiu um novo grupo social muito importante, a camada dos comerciantes e artesãos livres, pessoas que a partir do século XIV já não dependiam mais da terra, e sim de atividades puramente urbanas. Dos artesãos e comerciantes mais poderosos, surgem aqueles que passam a investir grandes somas de riquezas em manufaturas. Essas manufaturas, na verdade, eram as primeiras indústrias ainda primitivas, mas que já se caracterizavam pela divisão interna de funções, o trabalho parcelado em inúmeras atividades a partir da introdução de novas e melhores máquinas e técnicas. Cada operador de máquinas já não elabora o produto por inteiro, mas apenas uma peça que, somada às peças dos outros operadores isolados, dá origem ao produto final. É a divisão social do trabalho. Assim, ao entrarmos nos séculos XVIII e XIX, teremos as fases da Revolução Industrial, que foi a dimensão econômica da revolução que deu origem ao capitalismo. Esse modo de produção que se originou do comércio e da manufatura foi o responsável pelo desenvolvimento de novas invenções, técnicas, aumento das atividades produtivas, dando origem à moderna indústria. A intensa urbanização do nosso século é fruto desse processo e o aparecimento de classes sociais também o é. Agora, sob a sociedade capitalista, a fonte de riquezas não é mais a terra, mas sim a propriedade de fábricas, máquinas, bancos, isto é, a propriedade dos meios de produção. Assim, os poucos proprietários dos meios de produção se constituem na classe empresarial, burguesia, enquanto que uma imensa maioria de pessoas não proprietárias se constitui na classe trabalhadora, proletariado, que, para sobreviver, troca sua capacidade de trabalho por salário. Em segundo lugar, foi uma revolução política, pois a antiga nobreza feudal acaba por perder o domínio para a classe burguesa, economicamente mais forte, enquanto no feudalismo persistiu uma política que representava os interesses dos senhores feudais e do clero. Serão agora os empresários que passarão a organizar a política e, a partir daí, nasce o Estado moderno, isto é, nascem as formas de governo eleitas pelo voto e regidas por uma Constituição. Nasce o Parlamento e o poder do Estado se divide em executivo, judiciário e legislativo. Todas essas novas dimensões da política burguesa devem dar a aparência de que o Estado, acima dos interesses de classe, vem organizar democraticamente a sociedade. Nasce assim a democracia burguesa. Em terceiro lugar, foi uma revolução ideológica e científica, pois a visão de mundo sob o capitalismo se alterou. A ideia de progresso se propaga, como também a ideia de enriquecimento. A vida dinâmica e competitiva faz nascer o sentimento de individualismo. A ciência se origina a partir de novos métodos de interpretação da natureza. A partir da observação dos fatos, decomposição em partes, análise e de sua reordenação, síntese, se interpreta uma natureza regida por leis. Isso possibilita, com uma série de novos inventos, grande domínio do ser humano sobre a natureza, nunca visto antes na história da civilização.
Nessa nova sociedade, a cultura capitalista põe a ciência em destaque, mostrando que a vida moderna só pode ser entendida pela ótica dos métodos científicos e, com isso, a educação deixa de refletir apenas os valores religiosos, como no tempo da sociedade feudal, para ter a ciência como base. Entretanto, a nova organização social do capitalismo teve um desenvolvimento contraditório, pois enquanto uns poucos se enriqueciam, proprietários dos meios de produção, a maioria empobrecia. A fábrica, que redimensionava o avanço da ciência e o desenvolvimento de novas formas políticas, pagava salários baixíssimos, forçava a migração da massa rural para as cidades e ainda trazia desemprego. A técnica trazia novas curas para doenças outrora incuráveis, mas também o desenvolvimento da indústria bélica. Numa sociedade com progresso contraditório, o capitalismo sempre passou nos períodos de crises econômicas, desequilíbrio políticos e inúmeros conflitos. É nessa época que nasce a sociologia, ciência inicialmente preocupada em restabelecer a ordem perdida do capitalismo. Com isso, percebemos que a sociologia não é fruto do trabalho de um só pensador, mas de uma época, de uma nova organização social que trouxe problemas para serem interpretados e, nesse sentido, são muitos os que passam a desenvolver estudos com a preocupação única de tentar entender essa nova ordem social. Dentre eles, podemos citar aqueles que são considerados clássicos na sociologia. Emily Durkheim, 1858-1917. Karl Marx, 1818-1883. E Max Weber, 1864-1920. Esses três pensadores são considerados os clássicos, pois desenvolveram três teorias que acabaram se tornando as bases de interpretação da sociedade capitalista: a sociologia funcionalista, a crítica e a compreensiva. Os sociólogos contemporâneos como Dewey, Mannheim, Stabler, Baudelot, Snyders e outros se orientaram pelos autores clássicos. Faixa 5. Leitura complementar 2. Ampliação do texto básico. Frei Beto, OSPB, Introdução à Política Brasileira. São Paulo, Ática, 1987, páginas 18 e 23 a 24. Como funciona o capitalismo? O Brasil é um país integrado no sistema capitalista. Aparentemente, nesse sistema predominante há livre iniciativa, há livre concorrência, de modo que todos possam ter a chance de se tornar ricos, ou seja, proprietários de capital. Capital não é só o dinheiro aplicado no mercado financeiro. São considerados capitalistas todos os proprietários de meios de produção, terras, minas, usinas, fábricas, os donos de bancos e de empresas urbanas e rurais. Eles formam a chamada burguesia. De fato, o capitalismo não oferece as mesmas oportunidades a todos. Ele é como um grande funil de cabeça para baixo, ou uma enorme pirâmide. No pico estreito estão os donos do capital, a pequena minoria que controla as grandes riquezas. No meio está a classe média, os profissionais liberais, conhecidos também pelo nome de pequena burguesia, pois nela se incluem os pequenos proprietários. O grande e largo alicerce é integrado pelos trabalhadores, os assalariados da cidade e da zona rural, que só dispõem de sua força de trabalho. Dentro do capitalismo, não se investe no que é necessário à população, investe-se no que dá lucro. Assim, uma empresa que dispunha de 11 milhões de dólares e que poderia criar uma grande cooperativa capaz de dar empregos a muitos brasileiros, preferiu investir no Rock in Rio, porque acreditava no retorno fácil e mais rápido de grandes lucros. Em um país como o Brasil, tão necessitado de tratores, investe-se muito mais na fabricação de carros de luxo, pois estes são mais fáceis de vender, proporcionando maiores lucros. Apesar de o nosso país
Ter as maiores vias fluviais do mundo e energia hidrelétrica em abundância, o sistema capitalista impediu o Brasil de explorar a navegação fluvial e de construir ferrovias. Assim, somos obrigados a comprar petróleo e seus derivados, pois dependemos quase que exclusivamente do transporte mais caro, o rodoviário. No capitalismo, os grandes produtores de riquezas são os trabalhadores da cidade e do campo. Se eles param de trabalhar, não há riquezas, não há bens necessários à vida. No entanto, são os que menos ganham. Por que trabalham tanto? 8 a 10 horas por dia. Ganham tão pouco. 70% ganham até 3 salários mínimos. E não se revoltam, o que faz com que a maioria, trabalhadores, não se rebele contra a minoria, patrões. Para assegurar a defesa de seus interesses econômicos, os donos do capital controlam as outras 3 esferas da sociedade: a política, a jurídica e a ideológica. Na esfera política, controlam o Estado, impedindo que ele venha a ser ocupado pelos trabalhadores, reforçam o poder de seus partidos políticos para que eles elejam a maioria dos deputados, prefeitos, vereadores, senadores, governadores, sobretudo o presidente da República. Ao controlar o Estado, os donos do capital controlam também as forças de defesa dos interesses do Estado, as forças armadas e as polícias estaduais. Na esfera jurídica, procuram aprovar leis que defendam os interesses do capital e impeçam que os trabalhadores prejudiquem esses interesses. Assim, a lei proíbe, como crime contra o patrimônio, que uma família da favela invada as terras improdutivas de um grande latifúndio e ocupe 1 hectare. No entanto, outras leis possibilitaram que um grande capitalista norte-americano, Daniel Ludwig, adquirisse no Pará uma extensão de terra de 6 milhões de hectares. Para se ter uma ideia do tamanho desse latifúndio, basta dizer que todo o estado de São Paulo tem 20 milhões de hectares. Além dessas forças políticas e jurídicas, a pirâmide capitalista conta ainda com uma esfera muito poderosa, a ideológica. Ela planta na cabeça das pessoas que a desigualdade social é um fenômeno natural e irreversível. Ela torna o pobre conformado com a situação e tira da consciência do rico qualquer preocupação com a situação dos pobres. Enfim, a ideologia nos ensina a pensar de acordo com os interesses dominantes, aceitando a pirâmide assim como ela é. Para a ideologia dominante, pensar diferente é sinal de subversão. Quem planta essa ideologia na nossa cabeça? A educação familiar, a escola, a televisão, os jornais, a moda, o cinema, a igreja, etc. Como essas instituições, numa sociedade desigual, são em geral controladas pela classe mais poderosa, a ideologia predominante nessa sociedade costuma ser a ideologia da classe que detém o poder. Por isso, há moradores da favela conformados, acreditando que sempre haverá ricos e pobres. A ideologia produz em nós uma escala de valores e um modo de agir. Numa sociedade desigual em geral, a ideologia encobre a realidade. Acreditamos que a miséria do Nordeste é fruto da fatalidade ecológica da seca ou que a inflação é um balão de oxigênio com vida própria que nem os mais competentes economistas conseguem dominar. Há, porém, uma ideologia que ajuda a descobrir a realidade, fazendo-nos vê-la assim como um mecânico vê um carro, por dentro, conhecendo toda a engrenagem e os mecanismos de funcionamento. Essa ideologia dos oprimidos, é temida pelos opressores. Faixa 6. Vocabulário: 1. Derradeiros, últimos, finais. 2. Desagregação, separação, desunião. 3. Capitaneada, conduzida, dirigida, comandada. 4. Antagonismo, incompatibilidade, oposição. 5. Ancien régime, antigo regime, feudalismo. 6. Substanciais, essenciais, fundamentais, básicos, importantes. 7. Matizes, correntes, interpretações, nuances. 8. Rebento, filho. 9.
sociedades estratificadas, sociedades divididas, organizadas. Questões de investigação. Responda às questões abaixo atendendo às solicitações feitas. Primeiro, em que contexto histórico podemos identificar o surgimento da sociologia como uma manifestação do pensamento moderno? Resposta: o surgimento da sociologia ocorre num contexto histórico que coincide com os derradeiros momentos da desagregação da sociedade feudal e da consolidação da civilização capitalista. Segundo, o texto aponta uma dupla revolução como fator fundamental para a instauração do capitalismo. Identifique e relacione as características básicas de cada uma dessas revoluções. Resposta: a Revolução Industrial, que teve como seu primeiro palco a Inglaterra do século XVIII, representou o triunfo da indústria capitalista. O empresário capitalista concentrou máquinas, terras e ferramentas que, sob seu controle, converteu grandes massas humanas em simples trabalhadores despossuídos, proletários. Novas formas de conduta e relações de trabalho foram impostas e, como consequência, o rápido processo de industrialização e urbanização que se seguiu provocou efeitos significativos no perfil da classe trabalhadora. Por outro lado, a Revolução Francesa, outro marco do capitalismo, destruiu o antigo regime feudal. A burguesia, ao tomar a posse em 1789, investiu contra o Estado feudal e procurou construir um Estado autônomo face à Igreja e incentivador da atividade capitalista. Terceiro, o proletariado é fruto da Revolução Industrial. O que caracteriza essa nova classe social em oposição à burguesia? Resposta: o proletariado constituiu-se da grande massa de trabalhadores despossuídos dos instrumentos, meios de produção, máquinas, terras, ferramentas, etc. Elementos que no sistema capitalista estão sob o domínio e controle da burguesia. Quarto, a grande massa de trabalhadores despossuídos dos instrumentos de produção e submetida a novas formas de conduta e de relações de trabalho, busca mecanismos para se organizar e enfrentar essa nova ordem social, o sistema capitalista. Cite alguns desses mecanismos. Resposta: os mecanismos são diversos e vão desde a destruição das máquinas, atos de sabotagem e explosão de algumas oficinas, roubos e crimes, manifestações de revolta individuais, até a criação de associações livres de trabalhadores de um mesmo ofício e sindicatos. Quinto, a nova ordem capitalista, advinda das revoluções industrial e francesa, produziu na origem do pensamento sociológico duas teorias distintas de análise da realidade social. Identifique-as descrevendo suas características. Resposta: teoria de inspiração positivista, de conteúdo estabilizador e conservador, não problematiza os fundamentos da organização social capitalista. Esta sociologia procura criar um objeto de estudo autônomo, o social, postulando a independência dos fenômenos face aos econômicos. Teoria crítica do materialismo histórico, de conteúdo revolucionário, esta sociologia se aproximou do socialismo e da classe trabalhadora na crítica veemente aos fundamentos das sociedades de classe, principalmente a sociedade capitalista, como organizações sociais fundadas com base na exploração do homem. Sexto, segundo a leitura complementar, qual o papel que a ideologia desempenha na sociedade? Resposta: a ideologia cumpre o papel de nos ensinar a pensar de acordo com os interesses dominantes. Produz em nós uma escala de valores e um modo de agir, sendo que, numa sociedade desigual, a ideologia encobre a realidade e perpetua o poder nas mãos das classes dominantes. Entretanto, o autor identifica uma ideologia que, inversamente, ajuda os oprimidos a desvendar a realidade opressora e a tentar transformá-la. Questões para reflexão. Para essas questões, não será oferecido gabarito devido ao caráter particular das respostas. Procure o OA para comentar suas respostas. Responda as questões abaixo de acordo com as solicitações feitas.
1. A rápida transformação que vem se processando no mundo atual, provocada pela introdução da microeletrônica, computador, no processo produtivo, tem virado um mundo de ponta cabeça. O apelo trazido pela informática inebria pobres e ricos, crianças e velhos. No entanto, o uso crescente do computador, diferentemente da máquina a vapor e dos teares mecânicos na primeira revolução industrial, tem causado perda de postos de trabalho, desemprego em larga escala. Imagine-se um sociólogo arguto e perspicaz. Assim como a Revolução Industrial provocou mudanças no plano econômico, político e ideológico das sociedades, essa chamada Revolução Técnico-Científica, que vem se processando na atualidade, tem colocado a humanidade diante de uma série de novos problemas. Dito isso, desenvolva uma pequena reflexão sobre o problema do desemprego tecnológico estrutural nos dias de hoje e suas consequências para o desenvolvimento da humanidade, considerando o seu caráter excludente. Este livro falado é um projeto da Audioteca Sal e Luz e busca contribuir para a educação e a inclusão social dos deficientes visuais. Voluntários desta instituição gravaram este texto especialmente para você. Este trabalho é dirigido exclusivamente ao portador de deficiência visual e, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, não pode ser utilizado para fins comerciais. Não é permitido copiar este CD. Endereço: Rua da Constituição, número 14, segundo andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.060-010. Telefones: código de área 21 2221 8190. Telefax 22217154. Homepage www.audioteca.org.br. E-mail audioteca.sauleluz@gmail.com. Soletrando Gmail, Gmail. Divulgue os serviços da Audioteca Sal e Luz junto a outros deficientes visuais. Cuidados com os CDs. Para manter a integridade dos dados armazenados no disco, siga as seguintes instruções. 1. Manuseie o disco somente pela borda de fora, para evitar digitais e sujeira na superfície. 2. Armazene o disco na embalagem de proteção. 3. Não deixe o disco em contato direto com a luz do sol, nem em ambiente quente e úmido. Prezado usuário, desejamos atendê-lo cada vez melhor. Por isso, colabore, preserve este material e devolva seus empréstimos no prazo determinado. Faixa 1. Sociologia, Unidade 5. Investigando a dinâmica social. Conceitos básicos. Edição 2000. Com 18 páginas, editado pelo Senai. Esta apostila está sendo gravada pela ledora Ivone Amitrano. Sumário. Objetivo geral. Roteiro de estudo. Texto básico. Investigando a dinâmica social. Conceitos básicos. Mudança social. Fatores contrários à mudança social. Ilustrando. Estratificação social. Mobilidade social. Movimentos sociais. Classes sociais. Sintetizando. Questões de investigação dos textos. Questões de reflexão sobre os textos. Gabarito. Questões de investigação. Unidade 5. Investigando a dinâmica social. Conceitos básicos. Objetivo: ao final desta unidade, você deverá saber os conceitos básicos da investigação sociológica utilizados nas análises das relações sociais. Roteiro de investigação dos textos. Para atingir o objetivo estabelecido, você deverá compreender e aplicar em situações propostas. 1. O significado de mudança social, obstáculos e resistências a esses processos. 2. Os diferentes tipos de estratificação social e relação entre eles. 3. O significado de mobilidade social e sua relação com a origem de classe dos indivíduos.
4. As características e os diferentes significados de movimentos sociais. Atenção! Os itens do roteiro de investigação dos textos representam os objetivos específicos a serem atingidos nesta unidade. Página 5, Unidade 5. Investigando a dinâmica social. Conceitos básicos. Os textos que compõem esta unidade são de autoria de Galiano Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo, Asper e Raudo, Brasil, 1981, com adaptações. Oliveira, Pércio S. Introdução à Sociologia. São Paulo, Ática, 1994, com adaptações. Investigando a dinâmica social. Conceitos básicos. Várias são as expressões, conceitos, amplamente utilizados nas ciências sociais. Elas estão presentes não apenas na literatura especializada, livros de sociologia, por exemplo, mas também em revistas, jornais e mesmo nas conversas cotidianas. Dentre os conceitos a que tais expressões se referem, foram selecionados para seu estudo e posterior investigação os seguintes: mudança social, estratificação social, mobilidade social, movimentos sociais e classes sociais. Mudança social. É incrível como isto aqui mudou nos últimos tempos. Aquilo a que se refere o isto aqui varia muito. Pode ser um país inteiro ou uma região, uma cidade, um bairro, um simples grupo como uma empresa ou um clube. No entanto, você que certamente já ouviu a frase muitas vezes, sabe que seu sentido é quase sempre o mesmo. Mudou a paisagem de um lugar para começar. Abriram-se novas estradas ou avenidas, ergueram-se prédios ou, quem sabe, trocou-se o comportamento das pessoas, a moda no falar e no vestir, o jeito de cortar ou não cortar o cabelo, os assuntos das conversas, as oportunidades de estudo e emprego, as formas preferidas de lazer e assim por diante. Tudo isso são manifestações observáveis da dinâmica social, evidências à disposição de qualquer um de nós de que a vida social não é nunca mera repetição de ações rotineiras, mas um processo permanente de mudança. Permanente, no caso, não quer dizer linear. Se é verdade que a sociedade não para nunca de mudar, é verdade também que a mudança não segue sempre o mesmo ritmo. Às vezes se acelera, como por exemplo, como num período de rápida industrialização ou de avanço de fronteira agrícola numa região. Às vezes, acontece de maneira não só acelerada como violenta, como nas guerras e revoluções. Às vezes, em compensação, avança a passo de tartaruga, quase imperceptivelmente. Neste último caso, é comum que as pessoas reparem nas mudanças da sociedade quase da mesma maneira como reparam no crescimento de uma criança. Alguém passa uns anos fora, volta e se espanta. Puxa, como isto aqui mudou! No mesmo tom poderia dizer, puxa, o fulaninho está um homem feito. Em ambos os casos, das mudanças da sociedade e do crescimento das crianças, depois do espanto vem quase sempre o comentário. O tempo passa. Sejam as mudanças lentas ou rápidas, o tempo é, na verdade, a dimensão principal em qualquer abordagem dinâmica da vida social. Galiano Guilherme. Faixa 2. Mudança social é qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade. Nenhuma sociedade é perfeitamente igual a si mesma em dois momentos sucessivos de sua história. Com a abolição da escravidão, por exemplo, houve uma mudança social, uma modificação básica na instituição econômica. O trabalho passou a ser realizado por trabalhadores livres que recebiam salário. Isto provocou uma mudança em toda a estrutura social brasileira. Através da mudança social, alteram-se as relações sociais. As modificações, porque passou a família, por exemplo, levaram a uma menor distância social entre pais e filhos. O ritmo da mudança social
varia de sociedade para sociedade. É lento nas sociedades mais simples, como as pequenas comunidades isoladas, e acelerado e até vertiginoso nas sociedades contemporâneas complexas, como as das grandes cidades. O ritmo da mudança depende do maior ou menor número de contatos sociais com outros povos, do desenvolvimento dos meios de comunicação e também de certas atitudes individuais e sociais que o aceleram ou dificultam. A multiplicidade de contatos com povos de costumes, padrões de vida e técnicas diversas faz acelerar as mudanças sociais. Se é fato incontestável que a sociedade está sempre em mudança, lenta ou acelerada, também é certo que as mudanças não têm o mesmo ritmo em todos os setores das atividades sociais. Por exemplo, uma sociedade substitui mais facilmente um utensílio ou uma máquina do que uma crença, um modo de vida. Fatores contrários à mudança social. Grande parte das mudanças sociais não ocorre sem esbarrar em obstáculos e resistências. Assim foram precisos séculos para que se consolidassem grandes mudanças como o cristianismo e a democracia. Um exemplo mais específico de resistência à mudança é o que ocorreu no voto feminino, que só foi introduzido depois de muita luta. No Brasil, só em 1933 as mulheres puderam votar pela primeira vez. Assim, a estrutura social impõe obstáculos que dificultam a mudança. A agricultura brasileira, por exemplo, até a abolição, era totalmente baseada no trabalho escravo. Nesse contexto, os proprietários de terra e escravos constituíam um obstáculo e impunham grande resistência à abolição da escravidão. Entre os fazendeiros proprietários de escravos, organizaram-se partidos para se opor à abolição. Em toda a estrutura social, existem grupos ou camadas sociais cujos interesses ou valores fazem com que resistam abertamente à mudança social. As atitudes individuais e sociais podem favorecer ou não a mudança social. Podemos classificar essas atitudes em 3 tipos principais: atitude conservadora, atitude reformista ou progressista e atitude revolucionária. Página 8. A atitude conservadora é aquela que se mostra contrária ou temerosa em relação às mudanças. Nela se enquadram o tradicionalismo e o reacionarismo. No tradicionalismo, a tradição, pelo seu prestígio, pelo respeito suscitado entre as gerações mais jovens, impõe-se como um dos maiores obstáculos a toda e qualquer inovação na vida social. Tal é a pressão moral exercida pela tradição que só através de grande esforço e enfrentando muita resistência, a sociedade adota novas formas de conduta estranhas à herança social. Já a postura reacionária equivale ao conservadorismo exagerado, opõe-se geralmente pela violência a qualquer tipo de mudança das instituições sociais. É a atitude típica do radical de direita, que deseja que tudo permaneça como está, que quer a todo custo manter o status quo, abre parênteses, a situação tal como é, fecha parênteses. A atitude reformista ou progressista é a que vê com agrado a mudança moderada. É o desejo de mudança gradativa dos modos de vida existentes e das instituições. A atitude revolucionária é a que defende transformações profundas, até com o emprego de métodos violentos, no sentido de mudar a status quo. Ilustrando: esquerda, centro, direita. Quando a Revolução Francesa se organizou em convenção, de 1792 a 1795, a luta política se acirrou. O assento do presidente ficava no meio da sala. Os girondinos, alta burguesia conservadora, sentavam-se à direita dele. Os jacobinos, pequena burguesia e os profissionais apoiados pela plebe de Paris, sentavam-se à esquerda. Para economizar esforço, o presidente da convenção passou a chamar os girondinos de direita. Antes, ele dizia: os senhores convencionais que estão à minha direita, e os jacobinos de esquerda.
Acontece que os jacobinos queriam a continuação das medidas revolucionárias. Os girondinos não. As expressões pegaram. Esquerda é quem quer revolução ou reformas radicais. Direita é quem não quer. No centro ficavam os indefinidos. Combinando as duas classificações, chegamos às seguintes posições. Extrema-direita corresponde aos reacionários. Centro-direita é a denominação dos conservadores. Centro-esquerda refere-se aos reformistas. E a extrema-esquerda abrange os revolucionários, principalmente os que são favoráveis à luta armada. Na realidade, os limites entre essas categorias não são claramente estabelecidos. Assim, será difícil colocar uma pessoa ou um grupo rigidamente dentro de qualquer uma delas. Joel Rufino dos Santos, História do Brasil, página 192. Faixa 3. Estratificação social. A estratificação social indica a existência de diferenças, de desigualdades entre as pessoas de uma determinada sociedade. Ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferentes. São 3 os principais tipos de estratificação social. Estratificação econômica, baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas e pobres e em situação intermediária. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade. Abre parênteses, grupos que têm e grupos que não têm poder. Fecha parênteses. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissão pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade valorizamos muito mais a profissão de médico do que a profissão de pedreiro. É importante lembrar que todos os aspectos de uma sociedade, econômico, político, social, etc., estão interligados. Assim, os vários tipos de estratificação não podem ser entendidos separadamente. Por exemplo, as pessoas que ocupam altas posições econômicas, em geral, também têm poder e desempenham funções valorizadas socialmente. No entanto, o aspecto econômico é mais importante que os outros na caracterização da sociedade. Para compreender como se dá a estratificação econômica numa sociedade, por exemplo, podemos realizar 2 operações. 1. Reunimos as pessoas em grupos de acordo com o nível de rendimento que apresentam. 2. Formados os grupos com pessoas de uma mesma situação econômica, hierarquizamos esses grupos. Assim procedendo, teremos, de acordo com o critério, nível de rendimento. Grupo A, pessoas de renda alta. Grupo B, pessoas de renda média. Grupo C, pessoas de renda baixa. Mobilidade social. Os indivíduos numa sociedade capitalista estratificada em classes sociais podem não ocupar um mesmo status durante toda a vida. É possível que alguns deles, que integram a camada de baixa renda, C, passem a integrar a de renda média. B, por outro lado, alguns indivíduos da camada de alta renda, A, por algum infeliz acontecimento, podem ver sua renda diminuída, passando a integrar as camadas B ou C. Esse fenômeno é chamado de mobilidade social. Mobilidade social, portanto, é a mudança de posição social de uma pessoa num determinado sistema de estratificação social. Quando as mudanças da posição social ocorrem no sentido de subir ou descer na hierarquia social, estamos diante de mobilidade social vertical. Esta pode ser ascendente, quando a pessoa melhora sua posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo de situação superior à de seu grupo anterior. Descendente, quando a pessoa piora de posição no sistema de estratificação social, passando a integrar um grupo de situação inferior. O filho de um operário que, através do estudo, passa a fazer parte da classe média, é um exemplo de mobilidade social vertical ascendente. Subida social, a falência e o consequente empobrecimento de uma comerciante, por outro lado, é um exemplo de mobilidade social vertical descendente. Queda social,
Quando a mudança de uma posição social a outra se opera dentro da mesma camada social, disse que houve uma mobilidade social horizontal. É bom esclarecer que numa sociedade capitalista mais aberta, dividida em classes sociais, embora a mobilidade social vertical ascendente possa ocorrer mais facilmente do que em sociedades fechadas, ela não se dá de maneira igual para todos os indivíduos. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Alguém que nasce e vive numa camada social elevada tem mais oportunidades e condições de se sair melhor do que aqueles que são originários das camadas inferiores. Isto pode ser facilmente verificado no caso dos pretendentes ao curso superior. Aqueles que, desde o início de sua vida escolar, frequentaram boas escolas, estudaram em cursinhos preparatórios de boa qualidade, têm mais possibilidades de aprovação no vestibular. É por isso que a maioria dos alunos das melhores universidades são originários da classe média e da classe alta. Oliveira, Pércio. Faixa 4. Movimentos sociais. Segundo uma definição geralmente aceita na sociologia, movimento social é uma organização nitidamente estruturada e identificável, cuja finalidade explícita é arregimentar um número maior ou menor de pessoas para a defesa ou promoção de certos objetivos precisos, geralmente com uma conotação social. Uma das características mais salientes dos movimentos sociais é o fato de serem essencialmente reivindicativos. Procuram fazer, reconhecer e triunfar ideias, interesses, valores claramente definidos. Não se confundem, por isso, com outras formas de organização contemplativas, como um clube literário ou uma seita de meditação. Para atingir seus objetivos, todo movimento social precisa sair às ruas em sentido literal ou figurado. Em outras palavras, precisa conquistar adeptos, atrair a atenção do público em geral ou de um círculo mais restrito, como uma categoria profissional ou as elites dirigentes. Formam-se movimentos sociais em torno de toda sorte de objetivos: a abolição completa da ordem vigente, a proibição de fumar em público, o reconhecimento da igualdade jurídica e política da mulher, o desarmamento nuclear, a defesa do verde. Tudo isto, para só citar alguns exemplos, é motivo para a constituição de movimentos sociais. Os meios empregados para a conquista dos objetivos propostos também variam muito, desde a publicidade até a pressão moral e a violência física. Mas, quaisquer que sejam os objetivos e os meios empregados, todo movimento social se caracteriza sempre por um fundo de proselitismo. O movimento não cresce se não conquistar adeptos. Outra maneira de definir os movimentos sociais é como empreendimentos coletivos voltados para o estabelecimento de uma nova configuração de vida. Desse ponto de vista, segundo Herbert Blumer, suas origens se encontram no estado de inquietação social e seu impulso decorre da insatisfação com a vigência de uma dada forma de vida social, por um lado, e dos desejos e esperanças de um novo modo ou sistema, por outro. Destacam-se nesse sentido os movimentos sociais gerais, que são movimentos como o trabalhista, o da juventude, o feminista e outros. A essência desse tipo de movimento social consiste em mudanças gradativas e amplamente difundidas nos valores das pessoas, mudanças que podem ser chamadas de tendências culturais. Tais tendências refletem uma alteração geral nas ideias das pessoas, principalmente quanto às concepções que têm de si próprias, de seus direitos e privilégios. A história cultural recente do mundo ocidental é rica em exemplos desse tipo de tendência. Contam-se entre eles o crescente valor atribuído à saúde, a crença na educação livre, a extensão do direito de voto à mulher, a emancipação feminina, o crescente cuidado com as crianças e o prestígio crescente da ciência. Página 12. Os movimentos sociais específicos são basicamente de dois tipos: reformistas e revolucionários.
Ambos têm por objetivo a introdução de mudanças na ordem social estabelecida e nas instituições. Seus ciclos de vida são semelhantes. Fora isso, há grandes diferenças entre os dois tipos de movimentos. Eles diferem desde logo pelos objetivos que se propõem. O movimento reformista visa mudar um aspecto parcial ou uma área limitada da ordem social, por exemplo, a abolição do trabalho infantil, a redução do custo de vida, a proibição do fumo em público. O movimento revolucionário tem objetivo mais amplo, visa reconstruir a ordem social segundo princípios inteiramente diferentes. Ao esforçar-se para mudar um aspecto parcial da ordem social, o movimento reformista aceita os princípios básicos dessa mesma ordem, ou seja, aceita os valores existentes. Aliás, invoca esses valores para atacar os defeitos sociais que combate. O movimento reformista parte, assim, do código ético dominante, o que torna difícil atacar o movimento reformista ou seus militantes com base em seus valores morais. Ao contrário, o movimento revolucionário sempre desafia os valores existentes e propõe um novo sistema de valores morais. Por isso, expõe-se ao ataque do ponto de vista dos valores vigentes. Galiano Guilherme. Faixa 5. Classes sociais. Consideremos as seguintes situações. Um rico fazendeiro proprietário de uma grande extensão de terras onde cria gado e planta café, empregando em sua propriedade dezenas de trabalhadores. Ou ainda, o proprietário de uma grande indústria na qual trabalham centenas de operários qualificados e não qualificados. Esses exemplos são uma amostra da sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista, onde alguns são proprietários dos meios de produção e a maioria tem apenas a sua força de trabalho. Assim, podemos dividir a sociedade capitalista em dois grandes grupos, segundo a sua situação em relação aos elementos da produção. Proprietários, isto é, os proprietários dos meios de produção, terras, indústrias, etc. Não proprietários, isto é, os que são donos apenas de sua força de trabalho. Como vemos, as relações de produção dão origem a camadas sociais diferentes. A essas camadas, que se diferenciam pelo lugar que ocupam na produção de bens, damos o nome de classes sociais. Embora alguns autores usem a expressão, abre aspas, classe social, fecha aspas, simplesmente como sinônimo de camada social, aplicando-a, portanto, a vários tipos de sociedade, é conveniente reservá-la para as sociedades capitalistas. É ao modo de produção capitalista que ela se aplica com maior precisão. Na sociedade capitalista, existem basicamente duas classes sociais: a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, proprietária apenas de sua força de trabalho. As pessoas recebem benefícios diferentes conforme pertençam a uma ou outra classe social. Por que isso acontece? Essa desigualdade se explica porque são diferentes as relações que as pessoas mantêm com os elementos da produção, trabalho e meios de produção. De modo geral, os proprietários dos meios de produção, máquinas, terras, etc., estão entre as pessoas de renda alta, enquanto aquelas que trabalham se situam no grupo de renda média, trabalho qualificado, ou no grupo de renda baixa, trabalho não qualificado. Da mesma forma, o prestígio social está associado às relações entre as pessoas e os elementos da produção. Os proprietários dos meios de produção sempre gozam de maior prestígio social do que os trabalhadores. Também, a distribuição do poder está baseada na posição dos indivíduos em relação aos elementos da produção. A propriedade dos meios de produção possibilita, portanto, um maior nível de consumo, mais prestígio social e mais poder. Já os indivíduos que possuem apenas o seu trabalho não desfrutam das mesmas condições dos proprietários e são obrigados a trabalhar para eles, recebendo em troca uma remuneração, o salário. É possível, então, chegar ao seguinte conceito de classe social: todo grupo de pessoas que apresentam uma mesma situação com relação aos elementos da produção constitui uma classe social. Sem perder de vista a estratificação básica em duas classes sociais e, como consequência dela, podemos classificar as sociedades quanto ao nível de consumo,
de seus membros. Assim, os proprietários dos meios de produção podem adquirir bens e serviços de luxo. Os que exercem o trabalho qualificado podem adquirir bens e serviços de preço intermediário, e aqueles que exercem um trabalho não qualificado só podem adquirir bens e serviços de primeira necessidade. Daí concluímos que é possível representar a população de uma sociedade capitalista numa pirâmide social conforme seu nível de consumo, que é um reflexo do seu nível de renda. Na base da pirâmide social, localiza-se o proletariado, a classe dos trabalhadores, aquela que vive exclusivamente do seu trabalho. Acima do proletariado, encontramos a classe média, também de pequena burguesia, ou seja, aquela que vive do pequeno capital, como os pequenos industriais, pequenos comerciantes, pequenos fazendeiros, além dos profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, etc. No topo da pirâmide social está a grande burguesia, a classe alta. É a proprietária do grande capital, incluindo-se nela os grandes industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes e os grandes proprietários de terra. Concluímos, então, que não é possível compreender o aspecto social da sociedade capitalista, estratificação em classes sociais, sem levar em consideração seu aspecto econômico, a propriedade dos meios de produção. Segundo o nível de renda no Brasil de hoje, podemos distinguir 3 classes: classe alta, classe média e classe baixa. A partir delas, é possível estabelecer várias subdivisões: classe alta, classe média baixa, classe baixa superior e classe baixa inferior. Oliveira, Pércio. Sintetizando, uma sociedade se divide em classes de acordo com a forma de apropriação, posse, dos meios de produção, fábricas, bancos, tratores, fazendas, etc. No capitalismo, essa apropriação é privada ou individual. Assim, a sociedade é formada pelos que possuem algum meio de produção e, portanto, vivem de sua renda, lucros, juros, dividendos, e pelas pessoas que, não sendo proprietárias de meios de produção, vivem de seu próprio trabalho, pago na forma de salário. Na sociedade escravista, que não existe mais hoje, mas já existiu no passado, os proprietários eram donos não só dos meios de produção, mas também dos escravos. Estes viviam daquilo que o proprietário lhes fornecia, geralmente o suficiente para continuarem a trabalhar. Numa sociedade na qual a apropriação dos meios de produção fosse coletiva, todos sendo donos das máquinas, das terras, dos bancos, etc., não haveria classes sociais. Vicentini, J.W. Sociedade e Espaço, página 10. Faixa 6. Questões de investigação. Responda às questões abaixo atendendo às solicitações feitas. Primeiro, na investigação da dinâmica social, o conceito de mudança social adquire um especial significado. Desenvolva esse significado considerando o tempo como uma dimensão importante nessa definição. Resposta: a mudança social corresponde a qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade. Sua principal dimensão refere-se ao tempo, pois nenhuma sociedade é perfeitamente igual em 2 momentos distintos. Segundo, quais são os fatores que influenciam no ritmo das mudanças sociais? Resposta: o ritmo da mudança social depende de alguns fatores. Nas sociedades simples, a mudança costuma ser mais lenta e nas sociedades mais avançadas tecnologicamente, por conseguinte mais complexas, o ritmo é mais adiantado. Outro fator importante para a mudança social é o maior ou menor número de contatos que uma determinada sociedade tenha com outros povos e culturas. Terceiro, no texto da unidade, o autor afirma que a atitude conservadora pode ser de 2 tipos. Quais são eles e os que os diferenciam? Resposta: a atitude conservadora se divide em 2 tipos básicos, o tradicionalismo e o reacionarismo. O tradicionalismo impõe-se como um dos maiores obstáculos às mudanças sociais. Baseado na tradição, resiste às transformações dos valores morais da sociedade. Já o reacionarismo
caracteriza-se por um conservadorismo exagerado. Opõe-se geralmente pela violência contra qualquer movimento de mudança nas instituições sociais. Objetivo 2. Quarto, cite os 3 principais tipos de estratificação social com suas respectivas características. Resposta: estratificação econômica, baseada na posse ou não dos meios de produção, dá origem às diferenças de classes na sociedade. Estratificação política, baseada na situação de mando na sociedade, dá origem às elites políticas, que agem nas várias esferas de poder no Estado. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos às profissões na sociedade, o que geralmente está relacionado com a distinção entre o trabalho manual, menos valorizado, e o trabalho intelectual, mais valorizado socialmente. Quinto, qual o significado do conceito de mobilidade social? Resposta: a mobilidade social é um processo de mudança de posição social de uma pessoa num determinado sistema de estratificação social. Pode-se observar neste processo 2 tipos básicos: a mobilidade social vertical, quando uma pessoa ascende ou descende socialmente passando a integrar um outro grupo social superior ou inferior, respectivamente, e a mobilidade social horizontal, quando a mudança social se opera no interior de uma mesma camada social. Sexto, a ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. A afirmação acima está certa ou errada? Justifique. Resposta: certa. Um indivíduo ascende socialmente na medida em que tenha maiores oportunidades materiais e culturais ao longo da sua vida. Apesar da sociedade capitalista se caracterizar por ser uma sociedade aberta, onde a mobilidade social pode ocorrer mais facilmente, em oposição às sociedades fechadas, a divisão social em classes dificulta esse processo. Nas sociedades de classe, a mobilidade social é seletiva. Geralmente, o fenômeno da ascensão social está reservado para as pessoas que têm origem em camadas sociais mais elevadas, para quem estão reservadas as maiores oportunidades. Objetivo 4. Sétimo, quais as diferenças existentes entre os movimentos reformistas e os revolucionários? Exemplifique. Resposta: um movimento revolucionário pressupõe uma mudança radical na sociedade, busca uma nova ordem social onde os valores antigos sejam substituídos por um novo sistema de valores. Exemplo, a Revolução Cubana. Em contraposição, um movimento reformista, como a própria palavra indica, visa reformar, mudar parcialmente um aspecto ou uma área limitada da ordem social. Exemplo, a Revolução de 30 no Brasil. Oitavo, podemos afirmar que o movimento de 1917 na Rússia foi uma revolução? A. Sim ou não? B. Por quê? Resposta: A. Sim. B. Porque desencadeou um processo de mudanças profundas em todas as esferas, política, econômica, jurídica e ideológica. Foi constituído o Estado Socialista Soviético, uma nova ordem social. Questões de reflexão. Para essas questões, não será oferecido gabarito devido ao caráter particular das respostas. Procure o OA para comentar suas respostas. Responda às questões abaixo de acordo com as solicitações feitas. 1. O autor afirma que, a partir das mudanças sociais, as relações sociais também são modificadas. Para ilustrar essa afirmação, o autor dá como exemplo a transformação na estrutura da família. Reflita e dê um outro exemplo em que a mudança social impõe alterações nas relações sociais. 2. Pesquise em jornais e revistas frases que exemplifiquem a atitude conservadora, a atitude reformista e a atitude revolucionária. Justifique a escolha de cada uma das frases. Final do livro. Final do CD.